Então, gente, olha só, eu fiz uma apresentação, peguei uma apresentação do Mediare, a Tânia Almeida muito gentilmente me cedeu, eu fiz uma adaptação, ah, fiz um ajuste nela, e a ideia é a seguinte, tem um monte de slides, eu falo bastante rápido, tá? E vocês, por favor, me interrompam, né? Se precisar falar alguma coisa, por favor, me interrompam. Eu fiz umas anotações aqui do lado também para não esquecer. E vou passando, eu acho que isso aí eu falo em, no máximo, 1 hora e a gente tem um tempo ainda para discutir alguma coisa depois, se a gente não discutir muito durante a apresentação, tá? Então, assim, a apresentação do Instituto Mediário, instituto ao qual eu sou ligado, sou sócio, fundador, e o objetivo dessa apresentação é divulgar a mediação e a facilitação de diálogos, que vocês vão conhecer um pouco melhor quem já não conhece. É um desafio enorme falar para vocês, porque aí só tem faixa preta aqui em Tudana, eu estou entrando de faixa amarelinha ali, começando, mas tudo bem, né? Vamos arriscar. Então, a gente vai falar sobre diálogo, que é a base da negociação, é a base da mediação e a base da construção de consenso. E é muito diferente de duas pessoas conversando, né? O diálogo a gente vai ver que não é só conversar e escutar. A gente vai falar um pouquinho de ferramentas de comunicação e ferramentas de negociação. Essa é a razão de eu ter feito também, mantido alguns slides, tá? Vamos procurar ampliar habilidades para facilitação de diálogos de terceiros. Então, a ideia é que vocês, pelo menos, quem já não faz isso naturalmente, vai aprimorar um pouco. A condição de reunião e gestão de conflito pessoal. É interessante a gente falar o seguinte, a mediação e esses conhecimentos, né, pela minha experiência, eles não são uma ferramenta, na verdade, não é uma caixa de ferramenta, é uma filosofia de vida, uma maneira de ver as coisas, uma maneira de agir. Acho que todo mundo que passou por um aprendizado profundo disso mudou a sua maneira de lidar com as pessoas, com os fatos, com a vida de uma maneira geral, tá? Assim, a gente fala muito sobre paradigma, a gente, não vou perder tempo, tem aquele filme dos macacos, que a maioria de vocês já conhecem, que eles vão, né, vão aprendendo com os outros e depois eles acabam agindo como sempre os outros agiram, como eles viram os outros agirem, e não chegaram a aprender a mudar nada, né? Então, assim, nós somos muito responsáveis pela maneira como a gente recebe, como a gente percebe as coisas. Isso nos dá, de fato, uma responsabilidade grande, porque a gente atribui intenções nas outras pessoas, naquilo que eles falam, nas mensagens que a gente recebe. Então, a gente precisa estar consciente de que nós somos responsáveis por essa parte da nossa percepção, né? Então, e a maneira como a gente vê o mundo. Tem uma imagem que acho que alguns de vocês também já conhecem, que é esse simpático hipopótamo aí, ele vê o mundo com o chifre dele na frente o tempo todo. Então, acho que é assim que todos nós olhamos o nosso mundo de uma maneira geral. Eu estou falando de seres humanos, como nós, com as nossas imperfeições, com os nossos desafios, as nossas dificuldades. A mediação faz parte do que a gente chama de sistema multiportas, não é uma porta só. Tanto que a mediação, ela de fato não é solução para todos os males, né? Ela não pode ser usada em tudo. Então, você vê, tem a negociação, que tem uma relação direta entre as partes, tem a mediação, em que tem uma relação entre as partes e entre as duas partes e o mediador. Tem a arbitragem, em que ambos se comunicam com o árbitro, e idem em relação a um juiz, né? O mediador ele tem uma especialização em comunicação e negociação. Para ser mediador, precisa ter 2 anos de formado em algum curso superior, precisa fazer um curso com a quantidade de horas aprovadas pela Confederação, pela CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e fazer horas de teoria e horas de prática, tá? Bom, o que é a mediação? Na verdade, a mediação é um método de resolver conflitos, que ele não é adversarial, ele é confidencial, ele é voluntário, ele
que quer dizer isso? Primeiro, voluntário. Todo mundo participa se quiser, enquanto quiser, podendo sair a qualquer hora, sem precisar justificar. Um princípio fundamental é a autonomia da vontade. O mediador, ele não decide nada, ele não julga nada, ele não avalia, ele não dá sequer sugestões, a menos que isso faça parte de um acordo dele com as partes que, de alguma maneira, concordam ou desejam isso. Só para voltar, que eu esqueci de falar, aqui entre a negociação e a mediação, tem o que a gente chama de facilitação de diálogo, que é uma mediação mais light, né? Muitas vezes que o conflito ainda não se deflagrou, não é necessário um acordo escrito, por exemplo, e aí você entra para facilitar a conversa das pessoas. Me desculpem, eu esqueci disso. Ela é baseada na Escola de Negociação de Harvard, possivelmente a maioria de vocês conhece isso, né? Então a gente vai falar um pouquinho dos princípios, mas a ideia é que as pessoas têm uma interdependência. Para que um esteja satisfeito, a outra pessoa também tem que estar, né? Você não consegue que uma pessoa só esteja satisfeita, como aquela negociação tipo distributiva, em que você esconde informações, em que o importante é levar vantagem em cima do outro. E a autoria, a coautoria da solução, ela traz uma certa sustentabilidade, porque, na verdade, nós somos péssimos cumpridores de acordo, né? Acho que todos nós que estamos aqui nessa sala do Zoom, todos nós chegamos no final do ano e falamos: esse ano eu vou parar de fumar, vou fazer dieta, vou fazer exercício, e não cumpriu, né? Muitos não cumpriram. Então, imagina um acordo que, na verdade, não é um acordo, é uma decisão que vem de cima para baixo de um juiz para você, né? É muito mais difícil você cumprir se você não quer, se você se sente derrotado. Então, a mediação, ela traz esse benefício. Você constrói aquilo, você só aceita, né? Só concorda, só assume um acordo com aquilo que você concorda. Se você não concorda, volta para a discussão. Muito bem. A gente tem, né, subindo da negociação, mediação, conciliação e arbitragem e a decisão judicial, esse lado aqui, né, é o da mediação, e esse lado aqui, o outro, da decisão judicial. Na mediação, você tem o menor custo emocional, você tem o menor custo financeiro, você tem menos tempo de processo, você tem mais controle sobre o processo, porque, como você só concorda com aquilo que você quer, né, não é uma decisão que lhe é imposta. Então, você tem um controle maior, assim como você tem um controle sobre a agenda, né? Quantas vezes por semana, que dia da semana, que horário, qual a duração, que intervalo entre uma sessão e outra, e não um juiz que vai marcar para você uma audiência daqui a, sei lá, 36 meses, num dia que pode ser seu aniversário de casamento, nascimento do seu neto, ou qualquer outra coisa, né? Enquanto que na decisão judicial, no caminho judicial, isso funciona ao contrário. A gente costuma dizer que o juiz ele não resolve o conflito, ele resolve as consequências, o que se faz com isso. Mas ele não resolve o conflito. Ele tem um vencedor, tem um perdedor, muitas vezes os dois se sentem perdedores, é muito comum isso, e aí o conflito continua, o conflito só aumenta, né? E a gente vai ver, eu vou falar logo, a mediação ela é muito utilizada quando você tem relações continuadas no tempo, né? Relações familiares, empresas familiares, sucessão, tanto empresarial quanto hereditária, né? Herança, relações de contrato, questões ambientais, hoje saúde, hoje tem mediação interna dentro das empresas, desenho de sistema de disputas, comunitária, escolar, dentro da administração pública, questões internacionais, né? Tudo hoje pode caber mediação. Nem sempre ela vai ser indicada, né? Nem sempre ela vai ser útil. Se você tiver má fé, se você tem outras questões que, eventualmente, você não consegue lidar com a mediação, né? Tem também o que a gente chama de mediação extrajudicial e a judicial. Você pode ir ao tribunal, dizer: eu quero uma mediação pré-processual. Você vai pagar uma taxa, eles vão escolher lá, sortear um mediador para você,
e você vai fazer isso pré-processualmente. Pode, se não der certo, e aí você tem o caminho do processo. Até aqui, alguma dúvida? Está muito rápido? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de diálogo, né? Uma das premissas do diálogo, segundo o Isaacs, assim, primeiro, encorajar a expressão, né? Você poder se expressar, né? Valorizar e você cuidar de que a tua expressão seja clara e seja cuidadosa. A gente vai falar um pouquinho adiante sobre a forma, né? A importância da forma da comunicação, mas aqui talvez ainda não seja a hora. Depois, estimular a escuta, né? A escuta empática, a escuta inclusiva. A gente não foi educado para escutar, a gente foi educado para falar, a gente foi educado não para compreender, mas para cuidar de responder. Então, em vez de a gente escutar, para levar em consideração o que a pessoa está trazendo, considerar isso como uma possibilidade. Você não precisa concordar, mas você precisa escutar, procurar compreender, para tentar se colocar no lugar daquela pessoa, incluir as ideias dela naquilo que pode vir a ser válido, né? E, principalmente, apreciar e respeitar as diferenças. Eu costumo brincar, a Henriette vai se lembrar disso, quando você fala em condomínio, né? A gente não falou nem em mediação condominial, mas vocês imaginam o seguinte, muitos de vocês moram em condomínio. O condomínio é uma casa, na verdade, que mora um monte de gente que não escolheu morar junto, né? Foram morar lá junto por acaso, né? Então, as pessoas têm idade diferente, geração diferente, saúde diferente, condição financeira diferente, educação diferente, tá tudo diferente. Como é que você convive com isso, né? Você, hoje, talvez já seja mais comum a gente falar em se respeitar as diferenças, né? Então, ouvir dando espaço a quem pensa diferente de você, né? Então, assim, a gente está em diálogo quando a gente está aberto para escutar isso, quando a gente sai com alguma coisa um pouquinho diferente daquilo que a gente entrou, ainda que seja de ter escutado e ter procurado compreender, né? E o diálogo talvez seja a primeira pérola, né, dessa apresentação da Tânia lá, é falar assim, o diálogo é a melhor forma de comunicação e de resolução de conflitos, né? A comunicação cria os conflitos, mas ela também resolve os conflitos, né? A diferença entre um diálogo e um debate, botei um quadro aqui, por exemplo, no diálogo, né, você cuida como é que você fala, é cuidadoso, né? No debate, você tem um ponto de vista vencedor e um ponto de vista perdedor, é competição, para ver quem ganha, né? No diálogo, você escuta para entender, no outro, você escuta para responder, né? No diálogo, o ponto de vista é tratado como uma possibilidade. No outro, não, o meu ponto de vista é verdadeiro, ponto. Dane-se o ponto de vista do outro. Um outro exemplo, assim, no diálogo, a gente está propenso, ou pelo menos disposto, a flexibilizar as nossas ideias. Por quê? Até quando a gente faz uma mediação, isso é uma das coisas que a gente fala para as pessoas. Olha, se vocês entram aqui com um com uma posição e outro com outra posição, se não houver nenhuma flexibilização, não houver nenhuma composição, não houver uma tentativa de vocês se unirem para solucionar, não precisa conversar, porque não vai acontecer nada, né? Então, as pessoas precisam, de alguma maneira, entender o que o outro está trazendo, ceder e, eventualmente, buscar uma solução que possa atender a ambos, né? Normalmente, no debate, você fica irredutível, se aferra à sua posição, cada vez mais você fica defendendo ela. No diálogo, a ideia é que a solução seja um conjunto de ideias trazidas por todo mundo, e daí se construa alguma coisa melhor do que o que você tinha antes. A gente vai falar sobre isso quando a gente falar em construção de consenso, e não é a prevalência de uma ideia sobre a outra, né? A minha ganhou e a sua perdeu. E, por último, você persegue um entendimento, mesmo mantendo algumas diferenças, e no outro não. A diferença é a oposição, tem sempre um vencedor. Talvez vocês já tenham visto isso. Vamos falar um pouquinho sobre dinâmica dos conflitos, né? A construção e a escalada e a oportunidade para a mudança e o manejo dos conflitos.
Eu vou mostrar para vocês, deixa eu compartilhar agora, vou encerrar esse compartilhamento. Vou mostrar um vídeo de 3 ou 4 minutos. Ele está em inglês, né? Tem 3 ou 4 frases, eu não sei se tem alguém que não fala inglês aí, mas eu vou então só dizer assim, o vídeo começa com uma mulher batendo a porta do carro, no carro da outra, e aí ela fala, moça, você bateu a porta no meu carro, você podia pelo menos pedir desculpa. E a outra fala, olha, eu não gostei desse seu tom, ainda mais com esse carrinho aí, furreca. E elas começam a discutir e tem uma escalada de conflito que depois eu vou trazer para vocês como é que ele acontece, quais são as características dele, tá? Então, deixa eu procurar aqui. Eu tenho que compartilhar o som. Está todo mundo vendo? Beleza. Então, vou botar aqui, se estiver muito alto... Excuse me. I know you didn't think anyone would catch you, but you just slammed your door into my car. The least you can do is say you're sorry, lady. You don't have to take that tone. It's not like I'm hurting your resale value. I'm sorry. See? Like that. It's a sugar date. What if spring is late and winter it's a marshmallow world? It's the time for play. It's the whipped cream. It's a whole year round. Sun is red like the pumpkin head. It's shiny so you know it won't freeze. The world is your snowball, see how it grows. Whenever it snows, the world is your snowball. Song, so get up and roll it along. It's the only world make the sweetheart. Take a walk with your favorite girl. It should taste what a spring is late. In winter it's a marshmallow world. In winter it's a marshmallow Deixa eu voltar aqui ao meu PowerPoint, se eu encontrá-lo aqui. Aqui, encontrei. Antes de falar aqui, como é que funciona a escalada do conflito, né? A escalada do conflito começa com um desentendimento, uma percepção de não compatibilidade de ideias, de não aceitação das diferenças. Uma pessoa ataca a outra pessoa responde com um armamento um pouquinho mais forte, e esse outro responde com um armamento um pouquinho mais forte. Daqui a pouco você esquece o que te levou a começar aquele conflito, e você começa a reagir às novas agressões, não mais a agressão inicial. Você não se importa mais com o quanto que você vai perder, e sim com o quanto que você quer fazer o outro perder. Ou seja, você destrói o seu carro tão somente para se vingar da outra pessoa. E a gente, assim, olha, isso acontece, tá? Acontece mesmo o tempo todo com todo mundo. Né? E, inclusive, assim, briga de casal, começa a discutir por uma besteira, daqui a pouco não é mais aquela discussão, é sobre o tom que falou, sobre alguma coisa que lembrou
da semana passada, sobre, mas você trouxe minha mãe para o meio da discussão, e aí já viu o conflito escala, e daqui a pouco vocês estão sem se falar por causa de uma besteirinha. Temos aqui algumas reflexões, né? Primeiro, assim, a gente nunca acha que a gente é parte do problema. O problema está no outro, né? A gente nunca acha que a culpa é nossa, nós temos alguma responsabilidade. Então, assim, a primeira coisa a gente precisa entender que o conflito, em geral, é causado, construído por duas pessoas, e precisa das duas pessoas para ser desconstruído, para ser resolvido. Isso passa por um processo de entender como ele foi feito, entender a composição dele, e aí trabalhar para um manejo positivo que a gente vai ver logo adiante. Às vezes, quando você tem um problema de respeito e um problema de confiança seriamente afetado, fica inviável você restaurar aquela relação, restaurar aquela situação anterior, resolver o conflito. Tá? Então, por isso, nem sempre a mediação resolve todos os problemas. Uma outra coisa interessante, e esse nunca que está aí, está entre aspas, é que, em geral, o conflito não envolve só duas pessoas, né? Aquela pessoa que está naquela discussão, ela chega em casa, ela vai explicar para a mulher como é que foi, ela vai ter que falar para o chefe como é que foi, né? Então, a gente sempre tem que prestar contas a alguém, ainda que seja a nossa autoimagem. Eu me lembro que, quando eu trabalhava no clube, pessoa que chega no balcão do clube, para a secretaria, para resolver um problema, ele está sozinho ou ele está com a esposa, ele age diferente, porque na frente da esposa ele tem que manter a autoimagem dele de... Eu não vou nem botar a palavra aqui, porque eu não tenho ainda intimidade com vocês. Vocês sabem que aqui no Rio tem certas coisas que não é palavrão, né? Mas como vocês não estão no Rio, eu vou ficar quieto. Uma outra coisa é o seguinte, a gente atribui intenção naquela mensagem. Não, ele disse isso aí para me sacanear, para me provocar, foi irônico, né? Então, a gente reage à maneira como a gente interpretou aquilo, né? Isso nos dá, como eu falei lá no início, né? A gente tem que ser responsável pela maneira como a gente interpreta. E a gente acha que o nosso comportamento é pertinente, o que eu estou fazendo é justo, é válido, está correto, o que ele está fazendo é forçação de barra, né? O meu, estou só puxando a brasa para minha sardinha. Não, ele está manipulando, né? E eu estou falando, inclusive, palavras e exemplos que eu já vi acontecer em mediação, né? A pessoa falar muito claramente, não, o que eu estou fazendo aqui, eu estou só mostrando o meu lado. Mas ela não, ela está manipulando, né? Então, assim, a gente interpreta e a gente acredita que aquilo é verdade. Vamos passar. Eles são destrutivos ou eles são construtivos? Depende. Depende da maneira como a gente lida com eles, né? Se a gente usá-los para construir soluções, eles são construtivos. Se a gente usá-los para brigar, eles são destrutivos, né? Então, como é que é isso? Construir solução. Olha, vamos procurar compatibilizar. Às vezes a gente está discutindo, vamos para a praia ou vamos para a serra? Olha, vamos esse final de semana para a praia, o outro para a serra, vamos pela direita ou vamos pela esquerda, né? Quando você usa isso para brigar, para provocar, para instigar outra pessoa, você começa aquela escalada de conflito que vocês viram lá, né? Como é que se maneja positivamente, né? A gente vai aprofundar isso um pouquinho adiante, mas, né, na verdade, a gente foca no problema e não na pessoa, né? A gente, como facilitador, a gente procura ajudar as pessoas a encontrar alternativas que possam satisfazer a ambos, né? Auxiliar as pessoas a identificar a sua responsabilidade e a sua coautoria. Isso tem uma maneira de fazer que a gente também vai falar, e buscar a solução por consenso, que consenso é uma palavra mágica, bastante interessante, que a gente vai também explorar um pouquinho melhor. Eu trouxe aqui algumas ferramentas de comunicação, para depois isso ficar guardado para vocês enquanto ferramenta, né? Então, primeiro a gente fala de escuta empática, inclusiva, reflexiva e ativa, né? Você está falando com as pessoas e as pessoas estarem
te olhando, tentando entender o que você está trazendo, prestando atenção e não olhando o celular e não te interrompendo. Existem várias maneiras de desconectar. Se eu peço, por exemplo, a Inês, que eu estou vendo na tela aqui, para me contar uma história importante, e ela diz, eu vou ser avó, e eu, em vez de falar, poxa, que bacana, né? Você foi avó, você vai ser avó, fala, eu também. Poxa, meu filho, não sei o que, pronto, eu já desconectei. Ela queria me contar um negócio e eu já trouxe a minha, né? Se eu falo, mas isso é banal, ser avó é banal, também desconectei. Se eu interrompo, peraí que eu tenho que entender, também desconectei. Né? Então, existem várias maneiras de você desconectar e muito poucas de você conectar. Como é que você conecta? Você conecta procurando entender o que a pessoa traz, perguntando, mas é isso mesmo? Deixa eu ver, tentando entender a essência daquilo que ela está te contando. Qual é o reconhecimento, qual é a necessidade que ela está querendo que seja atendida no momento que ela te conta aquilo, né? Então, é a questão da empatia, que é você se colocar no lugar do outro, né? Verdadeiramente tentar entender como a pessoa se sente. Na mediação tem uma coisa muito interessante, que é a história da neutralidade, da imparcialidade. Não existe imparcialidade. Tá? Todos nós vamos nos simpatizar mais com uma história ou outra história, ou com as duas histórias de maneiras diferentes. O que a gente precisa saber? A gente precisa ter um autoconhecimento para separar a nossa opinião, nosso sentimento daquilo que a gente está colocando para ajudar as pessoas, né? Então, saber que eu posso simpatizar mais com esse, mas na hora que eu estou escutando o outro, eu tenho que ser multiparcial, eu tenho que olhar o outro, tipo aquele olhar da criança, que tudo é novo, olhar com a ótica dele. Não precisa concordar, mas olhar com a ótica dele. Quem faz mediação, por exemplo, já escutou, fala assim, eu estava com o meu enteado, dei um beliscão no cotovelo dele porque ele não estava estudando. Para muitos de nós, isso é considerado uma agressão. Você fala, poxa, mas você fez isso, né? Ou faz uma cara, né? Naquele momento, você tem que entender que isso é o mundo daquela pessoa. Se você depois puder, separadamente, conversar com ela e falar, olha, talvez isso possa ser visto de uma outra maneira, né? Então, é uma maneira que a gente tem de escutar, se colocar no lugar do outro, ser empático, mas não necessariamente aceitar tudo que a gente está vendo, né? Mas a escuta é a primeira ferramenta importante e assim, talvez uma das mais importantes. Outra ferramenta de comunicação é o acolhimento, né? As pessoas que estão na sala, elas querem ser consideradas como presentes, né? Então, legitimar, acolher o que eles trazem, escutar. A pessoa deu, não, você não fala, né? Até eu costumo contar uma história de uma empresa familiar que tinha um menino, um membro mais jovem da família, que ninguém deixava ele falar. E aí, levando a conversa, deixando ele falar, ele trouxe uma das ideias mais importantes para a solução. Então, assim, né, respeitar, olhar todo mundo que está lá, não fazer, né, diminuir ninguém, né, e entender que todo mundo que está lá merece ser minimamente ouvido, né, escutado. Está muito rápido, gente? Tá bem? Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Outra é cuidar da qualidade de escuta, né? E aí, em duas posições. Quando você está fazendo parte do... Deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Eu estou olhando muito para lá, porque as pessoas que eu estou vendo estão para lá. Beleza. Você prestar atenção na maneira como você está escutando as pessoas e como as pessoas estão te escutando também. E quando você está como facilitador ou mediador, mais importante ainda, porque você tem que prestar atenção como eles estão se escutando, né? Como você está escutando, como eles estão te escutando e como eles estão escutando, né? E como é que a gente escuta inclusivamente? Demonstrando interesse, né? Tentando entender, fazendo perguntas, né? E excludente quando a gente faz aquilo que eu falei antes. Ou você desconecta, ou você fica escutando, anotando ou prestando atenção de coisas que você vai precisar falar para responder aquilo depois. Puxa, não posso esquecer de falar isso. Ele falou aquilo, eu vou ter que trazer aquilo. Então, você fica colonizado pelo discurso do outro, em vez de fazer o seu discurso, em vez de dar a sua explicação, em vez de defender aquilo que você gostaria, né?
Outra ferramenta é cuidar da forma e do conteúdo. O conteúdo é a informação que você quer passar, né? Mas a forma é a maneira como você passa isso. Então, mesmo que a gente fale uma coisa ruim, vamos embrulhar ela para presente, embrulhá-la para presente, né? Então, assim, perceber que... outro dia eu dei um exemplo para alguém. Olha só, você entregou para outra pessoa a sua comunicação dentro de uma caixa de espinhos. Como é que você espera que a pessoa que está do outro lado receba de você uma caixa de espinhos? O que diz isso para ela, né? Sobre a relação, sobre o que ela está querendo construir com você, né? Então, assim, cuidar de dar as coisas de uma forma cuidadosa, de uma forma que não aumente o conflito. Não é aceitar tudo, né? Mas cuidar para que isso seja feito de uma maneira adequada, porque a falta de respeito ela só vai aumentar o conflito, só vai criar resistência, vai ser muito negativa para qualquer acordo, para qualquer construção de uma coisa boa, né? E quando alguém está trazendo uma coisa de uma maneira ou muito enfática ou repetidamente, é porque ele acha que aquilo é muito importante e talvez ele não tenha sido escutado. Então, está muito atento, atento às palavras que as pessoas escolhem para falar, o ênfase que as pessoas dão àquilo que falam ou àquilo que eles repetem, né? Então, por exemplo, a pessoa quando grita numa discussão, porque ela acha que não está sendo escutado, que se ela falar mais alto, todo mundo vai escutar. Ok até aqui, gente? Comunicação não verbal. Tem os axiomas aí da comunicação, né? De que a gente não tem como se comunicar, que toda comunicação tem conteúdo e um aspecto relacional, e de que né, a gente fala de uma maneira analógica e digital, né? Aquilo que a gente fala e a maneira como a gente fala. Tem estudos, e aí eu acho que tem gente aí que entende disso muito melhor do que eu, que diz que alguns falam em 80%, vai até 97% da nossa comunicação é não verbal, né? Que a gente passa pela expressão, pelo tom de voz, pela maneira como pisca o olho, pela maneira como olha, como se mexe, como o seu corpo está, e a gente passa isso mesmo. Não sei se é 80, não sei se é 97, depois os especialistas aí podem me contar isso melhor, né? Então, assim, identificar quando a comunicação está interferindo negativamente, né? E procurar entender e identificar mal-entendidos, né? A gente vai falar sobre uma ferramenta que é o resumo, que ela é muito útil, eu diria que é uma das pérolas, que a gente vai chegar lá depois, que está nessa questão do mal-entendido, tá? A outra é cuidado na maneira de interromper as outras pessoas ou reagir a elas, né? Lembra que eu falei lá no início que se eu precisasse interromper vocês, eu não vou conseguir nem interromper vocês, que eu não estou deixando vocês falarem. Mas se eu estivesse deixando vocês falarem, vocês eu precisasse interromper, eu já tinha avisado, né? Então, assim, a não interrupção, ela oferece uma oportunidade de a pessoa completar o raciocínio dela. Deixa eu aproveitar e perguntar para vocês, até aqui, quem podia trazer alguma contribuição, alguma experiência da sua vida que lembre muito fortemente alguma dessas coisas aí que a gente falou? Alguém quer falar? Eu queria falar que, nesses tempos de pandemia, nós estamos trabalhando muito com o Zoom. Então, o fato de você estar olhando de lado na câmera dá a impressão... Às vezes você está com o computador aqui, com o laptop, e você está olhando para o lado. Dá a impressão para a pessoa que você não está prestando atenção a ela. Esse é um aspecto de comunicação não verbal e que afeta profundamente a comunicação. A forma como você se posiciona diante da câmera. Obrigado. Você viu que ainda bem que você falou isso depois que eu botei a minha imagem de vocês aqui no meio, que agora eu estou olhando para o meio. Eu me lembrei por causa disso. Legal. Mais alguém quer trazer alguma coisa? Ou vamos deixar para o final? Eu ia só fazer um comentário acompanhando a Henriette aí,
é que existe também um estresse por conta disso, né? Porque assim, quando você está conversando com a pessoa, você ouve o que ela fala e você complementa o entendimento com toda a linguagem não verbal. E que hoje a gente faz muita coisa tudo no Zoom e você não consegue captar tudo, tá? Então, a parte da linguagem não verbal você perde muito. Então, o que acaba acontecendo é, às vezes você realmente não consegue compreender exatamente o sentido, ou se são coisas mais técnicas, mas a exaustão da atenção, a exaustão psíquica, ela está se multiplicando porque você demanda muito mais energia para você fazer o entendimento da coisa, né? Que quando você está presencialmente, como você tem toda a linguagem não verbal, você capta mais rapidamente a mensagem. Beleza, obrigado, Tereza. Até passar para vocês uma experiência disso, eu tenho mediado muito e com pessoas hipossuficientes, e essas pessoas eles participam pelo celular, com condições técnicas muito ruins. E isso gera um estresse, né, bastante grande, traz para dentro da mediação um nervosismo que não é da mediação, que não é do conflito, né? É da dificuldade de lidar com a tecnologia, da dificuldade E também deixar claro o seguinte, tanto a apresentação pessoal, né, de qualquer apresentação quanto uma mediação, não é a mesma coisa você transferir do físico para dentro do Zoom, né? São técnicas e muitas coisas mudam profundamente. Você tem esse estresse mesmo de ficar o tempo todo no computador, de estar cansado, e isso acho que está gerando uma maneira também nova de se lidar com isso, né? Obrigado. Bom, aqui eu falei que essa é o que eu chamo de uma das pérolas, tá? Ferramenta de comunicação, resumo. Quando a pessoa te conta alguma coisa, uma ferramenta assim, maravilhosa é você falar assim, deixa ver se eu entendi. Eu entendi que você parará, eu entendi que isso. E aí, olha, falar eu não é, né? Você disse isso. Eu entendi isso, eu escutei isso, né? Conferir se o teu entendimento está correto. Na medida que você faz isso, isso é muito legal, porque a pessoa sabe que você prestou atenção nela, ela sabe que você está dando importância a compreender corretamente, né? E ela sabe que você permite a ela consertar se você não entendeu. E ainda mais uma coisa, se você quiser, você ainda pode trazer uma mudança de uma queixa para uma solução. Então, a pessoa diz, olha, a minha mulher sempre está atrasada, demora 3 horas para se arrumar. Então, em vez de eu falar, olha, o que você está dizendo é que sua mulher é mole para se arrumar, você sempre espera. Não, o que você está dizendo é que você gostaria de sair mais rapidamente de casa. É diferente, eu já estou levando para uma conversa, para uma solução, né? Então, não é botar panos quentes, necessariamente, porque alguns conflitos eles também precisam ser trabalhados em cima do que eles realmente são, mas trabalhar buscando uma coisa para frente, né? Prospectiva e não reativa a um passado. Essa é uma ferramenta muito legal, assim, eu uso sempre, né? Deixa eu ver se eu entendi o que você trouxe. Já me tirou de várias incompreensões, de várias percepções erradas. Imagino que vocês também já passaram por isso. Eu acabei de falar, a ideia é você falar eu, né? Você se responsabilizar como a tua compreensão, né? Permitir que a pessoa aceite ou rejeite o que você entendeu, né? E uma outra coisa legal que vem da comunicação não violenta, que é usar os teus sentidos, né? Eu vi isso, eu escutei isso, eu percebi isso, eu senti isso, e não você fez isso, né? Você falou, você fez, você me fez, você me agrediu. Não, eu me senti agredido, eu me senti sacaneado, eu senti, de alguma maneira, ofendido. É diferente de você me ofendeu, eu estou trazendo para mim a percepção. Temos aí os psicólogos que no final vão me ajudar a esclarecer isso melhor, tem vários, né? Outra coisa é as perguntas.
Na mediação, na facilitação de diálogos, todas as perguntas, elas não são... Não adianta eu perguntar, Tati, você nasceu aonde? Né? Tereza, você estudou aonde? Você conhece? Não sei. Se não tem uma intenção, né? uma razão de ser daquela pergunta. Né? Senão você fica horas conversando com a pessoa, você de fato não está trabalhando, não está mediando conflito. Tem aqui algumas perguntas que vocês conhecem, fechada e aberta, né? Fechada é sim ou não, aberta você estimula a pessoa a falar, provoca, quando a pessoa não está falando, em geral a gente faz uma pergunta aberta para tentar provocar a falar. Se ela resiste, você vai pelas fechadas. Perguntas de esclarecimento, as perguntas autoimplicativas, que são perguntas que você faz, em geral, em reunião privada. Na mediação, a gente pode ter uma reunião com as duas partes, ou com mais partes, ou individualmente com cada parte, tanto a pedido das partes quanto a critério do mediador. De maneira que, quando eu estou sozinho com a parte, eu tenho mais liberdade para questionar, para fazer choque de realidade, para perguntar se ela acha que isso é forte no tribunal, para fazer com que ela se autoimplique. Como é que você acha que você contribuiu para esse conflito? Se eu falar isso na frente da outra pessoa, ela vai estar se tornando vulnerável, né? Ela vai estar mostrando suas fraquezas, ela está dando, entre aspas, armas para outra pessoa, né? A gente tem as perguntas reflexivas, perguntas circulares, que é muito interessante, né? O que você acha que ele acha do que você acha? Né? Então, assim, né, é uma pergunta interessante, porque vai lá e volta para se colocar no lugar do outro. Então, lembrando que assim, qualquer pergunta provoca do lado de lá uma reação. É como as palmas, né? Você nunca sabe o que tua intervenção vai resultar até que ela bata na outra mão, até que ela chegue na outra pessoa. Então, às vezes, a gente faz intervenções com algum objetivo e o que acontece são objetivos, consequências absolutamente diferentes daquilo que você queria. Assim como eu acho que em terapia você tem diversas linhas, todas, a maioria dá resultado, algumas talvez sejam mais indicadas para algumas pessoas e outras para outras, né? As técnicas também são assim, né? De mediação, as ferramentas. Você tem vários caminhos para chegar do outro lado e nem sempre você escolhe os corretos, né? O importante, talvez, é você ter escolhido conscientemente aquele caminho que você está querendo seguir. Se vai dar certo, a gente nunca sabe por antecipação, né? Aqui é um pouquinho da comunicação não violenta e daquilo que eu falei, procurar transformar aquilo que as pessoas trazem em valores, em necessidades não atendidas, né? A pessoa está muito agressiva, a gente tende a ficar com raiva, com implicância dela, ela está lá, mas assim, qual é a necessidade não atendida dela? Se você conseguir identificar essa necessidade, você consegue se conectar com essa pessoa, e aí é interessante porque você vai falando, mas isso aqui é isso aí que você queria, mas você não. Oi? E aí tem uma hora que a pessoa diz, é isso. Eu fiz uma mediação muito, muito sensível, tá? De uma mãe que tinha perdido um filho e estava lá para buscar indenização. E eu comecei a conversar com ela e tal, e fui fazendo perguntas, perguntas difíceis e uma situação delicada, porque a mãe perdeu um filho de 16 anos. E aí chegou uma hora que eu falei assim, o que você está assim, buscando aqui, o reconhecimento da importância do teu filho, ela falou, é isso. Na hora que ela falou, é isso, eu senti que eu conectei com ela, eu senti qual era de fato a necessidade não atendida dela. Né? Isso funciona muito bem, tanto nas negociações entre família, entre pessoas em geral, a maneira de você atender, conectar com aquilo que a pessoa de fato está trazendo. Então, assim, às vezes, né, ir perguntando e checando, e transformando. Porque ele me roubou. Então, peraí, você está dizendo que honestidade é um valor importante para você. Honestidade é um valor. Então, vamos pautar na honestidade. Como é que a gente faz
para pautar isso daqui para frente, né? E aí você trabalha com a queixa, com a necessidade, desculpe, não com a acusação, não com a queixa. Outra ferramenta de comunicação é o balanceamento, né? A gente dá voz e vez a todo mundo tem que sentir que tem o mesmo horário, a mesma possibilidade de atenção, mesmo tempo de reunião privada, mesma oportunidade de conversar privadamente, né? E oferecer a ele a mesma atenção. Uma pessoa não pode sentir que você está dando mais atenção ou ficando mais do lado da outra pessoa. Eu acho que isso é bastante óbvio, mas nem sempre a gente consegue. Eu vou deixar, já que eu estou falando muito rápido e vocês não estão me interrompendo. Alguém quer trazer alguma coisa? Um exemplo, uma vivência? Ô Felipe, você voltou agora a tocar num ponto que eu acho que é muito importante, que você anunciou antes como aquela multiparcialidade, mas que é um exercício dificílimo, né? Porque a gente eu com os meus paradigmas, com as minhas simpatias ou antipatias, preciso fazer um exercício constante de manter essa flexibilidade, é uma flexibilidade cognitiva e emocional, né? Perfeito, que demanda um autoconhecimento também para você entender o que é o teu sentimento e separar do sentimento do outro. E aí você falou aí dessa hora também é interessante isso. Eu nunca tinha ouvido essa pergunta circular. O que você acha que ele está achando do que você acha? Muito interessante, assim, porque eu acho que faz essa ginástica, né? Faz você se colocar no lugar dele. É legal. Muito legal. Mas alguém quer trazer... Felipe, eu tenho uma questão também. Posso falar? Claro. Você sempre colocou o mediador como uma parte separada do conflito, né? Uma terceira parte. Você acha que é possível uma pessoa atuar como mediador sendo uma das partes? Ou ter uma postura de mediação sendo uma das partes? Olha, essa é uma pergunta difícil, Laura. Assim, eu acho que a gente atuar como mediador, né, dentro por exemplo, de uma reunião familiar, né, de uma empresa familiar, dentro de uma reunião, de um conflito familiar, é legal, é útil, porque, na verdade, você está trazendo, mesmo que você seja uma parte, você vai procurar colocar e tal. Mas chega a um ponto, a um nível de... Se você precisa de uma coisa profissional, né? Aí não. Aí, realmente, acho que você tem que você tem que ser isento, você tem que ser independente. Inclusive, nós, mediadores, a gente tem que se declarar independente. A gente tem que se declarar, falar, olha, eu não... Por exemplo, eu fiz uma mediação na OAB, no Tribunal de Ética da OAB, em que uma das partes era o chaveiro, que tem um quiosque aqui na minha esquina, aqui na Rua do Catete, na Silveira Martins. E eu tive que chegar para outra parte e falar, olha, e era um advogado, né? Estava na casa dele, na OAB, falar, olha, eu conheço o João Chaveiro aqui, eu não tenho nenhuma relação com ele, mas eu conheço, já fiz chave com ele. Isso para você tem algum impedimento? Você acha que isso pode causar qualquer... Se o cara falar, então eu prefiro que não seja você, eu não posso mediar. Então, eu diria que assim, você tem uma postura de... Mas eu digo nas relações informais, né? Assim, menos formais, pelo menos. Acho que sim, né? Acho que você procurar ajudar as pessoas a resolver problemas, ainda que você seja de alguma maneira à parte, informalmente é uma boa intenção. Se formalmente é inviável. Não sei se te respondi. Ok, obrigada. Mais alguém? Eu queria contribuir, tá? Eu acho muito interessante, você citou um pouco, mas eu acho assim fantástico, o conhecimento de comunicação não violenta, né? Que quando você realmente enxerga a humanidade no outro, né? E você se comunica dessa forma, a maioria dos conflitos, na verdade, você dissolve, né? Então, uma coisa é atuar a nível profissional, mas a nível das suas relações pessoais, você melhora muito quando você enxerga as coisas de uma outra forma.
Verdade. Tereza, eu vou te dar um exemplo, assim, não sei se todo mundo aí conhece a comunicação não violenta. Ela vem tem um livro do Marshall Rosenberg, que foi aluno do Carl Rogers, né, na terapia centrada na pessoa, e ele tem alguns princípios, né? Não julgar, me ajuda quem lembra, né? Não julgar, fazer um pedido específico e claro. Então, eu vou dar um exemplo, que é, por exemplo, você chega em casa, teus filhos estão com uma zona na tua sala. Uma coisa é você chegar e falar, que zona, eu não aguento mais isso, eu não posso chegar em casa e tá isso aqui, que essa zona, seu bagunceiro. Na hora que eu chamei ele de bagunceiro, tudo isso eu estou julgando. O outro extremo, né, do ponto da CNV, é você chegar em casa e falar, filho, olha só, cheguei em casa agora, papai está vendo, lembra? Seus brinquedos espalhados aqui pela sala. Poxa, assim, eu me sinto meio exausto de chegar em casa. Eu tinha necessidade de chegar em casa, minha casa está um pouquinho mais arrumada. Será que você poderia, por favor, às 6 horas da tarde, arrumar seus brinquedos para quando eu chegar não estar aqui? Olha a diferença. Né? Você comunica também a sua necessidade, né? Você entende a necessidade do outro e comunica a sua, né? Isso aí, sentimento, sua necessidade e um pedido específico. Não é assim, eu quero respeito. O que é respeito? O que significa ser respeitado? Você não me respeita, chega em casa, não tem menor, você não tem comprometimento com as coisas. O que é comprometimento? É estar pronta 10 minutos antes, né? É pedir as coisas especificamente, que a gente pressupõe que a pessoa vai entender, que a pessoa vai decifrar o que a gente está falando, né? Então, é assim, usar os sentidos para descrever, trazer para aquilo que a gente sente, falar qual é a nossa necessidade não atendida e fazer um pedido que a atenda, né? Eu recomendo muito a leitura do livro, inclusive a gente não está acostumado, mas lá tem 50 sentimentos, 50 necessidades, a gente está acostumado a ter 8, 10 no máximo na nossa lembrança, e depois, eventualmente, quem se interessar, posso até indicar cursos e tal, mas CNV é muito legal, uma ferramenta de vida também. Também não é uma ferramenta, é mais ainda uma filosofia feita de se colocar no mundo. Porque geralmente a nossa forma de se comunicar, ela está contaminada com pressupostos e julgamentos, né? Então acaba que ela nunca é transparente, assim, limpa, né? Ela sempre está poluída, né? O meu amigo que dá um curso dá o exemplo do filho que mostra o boletim para o pai, ele fala, pai, tirei 8 em matemática. Ele chega lá com o boletim, está 6 no boletim. O pai pode falar, você mentiu para mim. Ou ele pode falar, você disse 8, ainda está julgando. Se ele falar, eu escutei 8, mas estou vendo 6, ele não trouxe nada do que o cara falou, do que o filho falou. Ele está trazendo tudo para ele. Eu escutei e eu vi, né? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de negociação. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho da escola de Harvard, que a maioria de vocês já conhece. Tem alguém aí que poderia se manifestar que não conhece a história da laranja? Quem não conhece a história da laranja lá da escola de Harvard? Tereza? Eu não conheço. Beleza. Eu também não conheço. Então, eu vou perguntar para vocês que não conhecem, tá? Tereza, você tem 2 filhas. Marina não conhece também? Você tem 2 filhas. Elas 2 chegam para você com uma laranja e as 2 dizem, eu quero a laranja. O que você faz? O normal é partir no meio, né? A primeira reação seria partir a laranja ao meio, certo? Todo mundo concorda? Pois é. A escola de Harvard diz o seguinte, você pergunta para que ela quer a laranja. Por quê? Se uma quer a casca para fazer um doce e a outra quer o sumo para fazer um suco, e você perguntar e você souber disso, uma pode ter toda a casca em vez de meia, e a outra pode ter todo o sumo em vez de meio. Então, essa é a base da negociação baseada em princípios, em interesses e não em posições. Posição é eu quero a laranja. Interesse é eu quero a laranja porque eu quero fazer um suco com a laranja, né?
Eu vou dar um outro exemplo, assim, só que eu acho que ilustra bem. Um rapaz que chegou na mediação e disse assim, eu quero a guarda dos meus 3 filhos. Guarda unilateral. Beleza. Você faz o quê? Eu sou executivo. Você mora com quem? Moro sozinho. Você viaja? 2 semanas por mês. Tá bom. Quem é que vai cuidar dos seus filhos? Mas para que você quer a guarda dos seus filhos? Olha, eu quero poder participar das decisões de colégio, médico, escolha de psicólogo. Ou seja, na verdade, ele não quer a guarda, ele quer participar das decisões. Como é que ele acha que ele vai solucionar isso? Querendo a guarda unilateral. Mas, eventualmente, existem outras maneiras. Quando você trabalha em interesses, você tem várias outras maneiras de atender a um interesse que não uma única posição. Né? A história de crescer o bolo. Né? A história das 2 vizinhas, que uma tem um cachorro que late o dia inteiro enquanto ela vai trabalhar, e a outra trabalha em casa. Né? De repente, uma cuidou do cachorro da outra, o cachorro parou de latir, ela passou a ter companhia e eles criaram um bolo maior. Não sei se isso é folclore, mas dizem que acontece. Né? Então, saber o para que as pessoas querem. E, olha, é diferente o porquê do que para quê, tá? O porquê é útil, mas o porquê, muitas vezes, a pessoa começa a se justificar. E o para quê, ela vai buscar, de fato, o que ela quer atender com aquilo, qual é a necessidade. E uma outra coisa interessante também na mediação é o significado. Eu fiz uma mediação de um casal que veio da Paraíba, muito jovem, e morava numa comunidade aqui no Rio, e estavam dividindo a casa deles. Para aquele cara, a metade da casa dele era tudo que ele conseguiu amealhar em 20 anos de Rio de Janeiro. Esse era o significado. Não era o tijolo, não era o valor, não era o casamento, era os 20 anos de vida dele no Rio de Janeiro. Né? Tem uma história que eu acho que é verdadeira, de uma mediação na área ambiental, que uma pessoa chegou para um morador lá e falou, não, pode deixar que a gente vai cuidar de indenizar sua casinha. Na hora que falou sua casinha, a mediação acabou ali, porque aquela era a casa, era tudo de onde ele nasceu, onde moraram os avós dele, por mais simples que fosse, ele não admitiu que aquilo fosse tratado como sua casinha. Né? Então, assim, o que significa para as pessoas aquilo que ela está trazendo? Né? Significa não ter sido enganado? Pode significar um monte de coisas. Né? E as pessoas vão agir em função daquilo. Então, a gente tem que entender esse significado, muitas vezes desconstruir esse significado, ou buscar atender outras formas de atender a esse significado. Ok? Até aqui? Então, vamos lá. Harvard diz, né, quais são as 4 premissas da escola de Harvard. Né? Separar o problema das pessoas, ou seja, uma coisa é a relação, a outra coisa é a parte objetiva. Nós nunca decidimos nada 100% objetivamente. Tem aí os vieses decisórios, que tem estudos, né? Tem livros sobre isso. Tem um livro muito legal chamado Processo Decisório, do cara chamado Max Bazerman, que fala sobre os vieses e a maneira da gente olhar eles. Então, por exemplo, a gente fala de excesso de confiança. Quando a gente joga na loteria, a gente tem uma chance em 50 milhões. No entanto, a gente acha que vai ganhar, porque senão a gente não jogava. Né? E tem outros. Se eu der para vocês hoje uma caneca, sortear para um de vocês uma caneca que pode ser comprada na loja americana por R$5, eu garanto que se o vizinho aí tentar comprar por 10, ele não vai vender. É a mesma caneca, mas aquela é a sua caneca. O seu apartamento vale mais, porque é seu. Né? Então, assim, a gente tentar entender, atacar os problemas e não atacar as pessoas, atacar as dificuldades, o conflito, ser duro com o problema, mas não com as pessoas. E tratar as 2 pautas de forma separada. O ideal, nem sempre acontece assim, é você tratar primeiro a pauta subjetiva, de forma que ela não interfira na pauta objetiva. Então, vamos primeiro ter uma indenização, vamos primeiro tratar da raiva. Eu sei que tem pelo menos um médico e tem alguns da área de enfermagem aí, tem estudos que dizem o seguinte, as pessoas não processam médicos de quem gostam, médicos que lhes deram atenção,
médicos que foram legais com ele, mesmo que tenham errado. Agora, o médico que é ranzinza, que é rude, né, que foi grosseiro e que não dá resposta, esse vai ser processado ainda que talvez ele não tenha errado, né? Então, assim, cuidar muito com isso. Então, tratar... O tamanho da indenização depende do tamanho da raiva que você está, né? A indenização que você vai pedir é diretamente proporcional. Então, procurar separar as duas coisas, tratar da pauta subjetiva primeiro, para que ela não interfere. Sabe o casal que está se separando? Eu vou tirar até as cuecas desse filho da... etc. Né? Então, está com aquela raiva, foi traída, ou foi traído, né? E aí tem a sogra, enfim, separar isso. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda é trabalhar com interesses e não com posições. Né? A gente vai ver aqui adiante o iceberg, que é um grande exemplo. Dizem que o iceberg, em geral, tem 1/7 acima d'água e os outros 6/7 abaixo d'água. A posição é o que está acima d'água. O nosso trabalho é buscar o que está embaixo da água. Quais são os interesses, as necessidades, os valores que estão dando substância àquilo, que estão fazendo com que aquela posição seja trazida, né? O terceiro é buscar soluções de benefício mútuo. Por quê? Porque a gente tem que entender que a nossa satisfação, ela de uma maneira é interdependente com a satisfação do outro. Eu não vou obter a minha se eu não permitir que ele obtenha o outro. Eu costumo usar um exemplo muito legal na mediação, que é o seguinte: eu e a Marina temos um problema, mas o meu problema não é a Marina e o problema da Marina não sou eu. Nós dois temos um problema fora da gente que a gente tem que se unir para resolver. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma mediação de um casal que a moça mora em Angra, o cara mora em Magé. O problema dela não é que ele quer levar os filhos para Magé, nem o problema dele é que ela quer ficar com os filhos em Angra. Ambos têm um problema que é a convivência e visitação dos filhos, que eles têm que se unir para resolver. Olha a diferença. Né? Olha, vamos conversar, vocês têm uma questão que é de ambos. Sabe? Você só vai ter a solução se o outro minimamente tiver a solução dele. Né? Isso é muito, muito forte. E a outra é usar critérios objetivos. Então, assim, não é discutir, eu tenho um carro, quanto vale o carro? Eu acho que vale 30, você acha que vale 20. Pô, vamos na bolsa de automóveis, vamos ver quanto nos anúncios do jornal, ou vamos pedir um avaliador, se a gente está falando de apartamento. Eu tenho uma história muito interessante. Eu trabalhei no Marina Barra Clube, não sei quem conhece. Na Barra, é um clube que tem 230 funcionários, 10 mil sócios. Eu estava lá uma semana, eu fui presidente executivo do clube. Estava lá uma semana, entraram 2 mulheres na minha sala, de roupão, de maiô e roupão, pisando duro. Já viu a pessoa quando está com raiva, que entra pisando duro? Né? Com aquela cara fechada? Nós viemos aqui reclamar da temperatura da piscina. Eu, pois não. Aí uma falou, está muito quente. Eu falei, está muito fria. Na mesma hidroginástica. Como é que você resolve um problema desse? Então, como é que se resolve um problema desse? Critério objetivo. Vai na federação de natação, vai na federação de clubes e diz, olha, qual a temperatura ideal de piscina? Para natação entre 26 e 28 graus. Ok, as piscinas eram aquecidas, você bota um quadrinho de giz lá, todo dia o piscineiro vai com o termômetro, anota no giz tentando chegar a 27 graus, e se está quente para uma, está frio para outra, aí já eu não tenho como resolver. Eu fui lá e fiz um critério objetivo. Né? Nós estamos discutindo uma divisão de herança. Eu acho que o apartamento da Tijuca vale mais do que o outro. Poxa, chama avaliadores, vai ver quanto está no mercado, vai ver qual é a prática, o que é praticado em geral no mercado, a forma de solucionar coisas. Né? Então, isso é usar critérios objetivos, é o 4º princípio da Escola de Harvard. A gente vai falar um pouquinho de novo em critério objetivo quando a gente falar de solução de impasse. Tá? Até aqui alguma coisa? Nova? Bom, depois a gente vai voltar então aí. A gente falou em construir uma pauta, construir em geral 2 pautas, uma subjetiva e uma objetiva. A pauta, quando a gente constrói, é o ideal que você faça da maneira que eu falei. Tá? Nós, por exemplo, a pauta não é
o fulano permitiu a visitação do ciclano. A pauta é definir o processo de visitação, porque você não pode trazer, personalizar a solução para um ou para outro. Então, a pauta é um elemento neutro. O ideal até é que isso vire um substantivo, vire uma personalidade. Daqui a pouco você está tratando a visitação como uma pessoa, como uma coisa ali específica. Porque a visitação, porque a visitação realmente é complicada, a visitação é um problema, não é o problema de um, problema de outro, é a visitação que é um problema. Aquilo toma uma outra personalidade, né? E tentar evitar que as questões da relação entrem no resultado nosso questionamento. Um outro exemplo disso é a questão de justiça. Tem um não sei nem se eu tenho tempo para isso, mas vamos lá. Tem um ultimato do avião, né? Se eu chegar para, por exemplo, Marina, é o seguinte, Marina, eu vou te dar 10 mil reais, tá? Mas é o seguinte, eles são lícitos, você tem que dividir esse dinheiro com a Laura, tá bom? Eu só vou te dar os 10 mil reais se a Laura concordar com a parte que você vai dar para ela, ok? Aí você vira para a Laura e fala, Laura, eu vou ficar com 9.900 e vou te dar 100 reais. Laura, você aceita? Laura, não, desculpa, eu estava fechado aqui. Não aceito. Então, racionalmente você deveria aceitar, porque até então você não tinha nada, agora você tem 100 reais. Mas por que você não aceita? Porque você acha que não é justo. Que é uma sacanagem a Marina ficar com 99%, ou sei lá, 90%. Então, esse é um exemplo, tá? As pessoas não aceitam coisas porque acham que é injusto, está sendo injusto com elas. E o conceito de justiça, ele é muito pessoal, né? Então, está aqui, olha, negociação baseada em interesses. Você tem o que a pessoa pede, que é a posição, a lógica, os fatos, a lei, né? Às vezes as pessoas chegam na mediação porque o advogado diz, olha, eu tenho certeza que o juiz vai dar a visitação para ele, porque a gente já fez um estudo social, não sei o quê. Mas acontece que o advogado do outro lado também tem certeza. E aí? Entendeu? Todo mundo tem certeza. Só que o juiz vai decidir uma coisa, né, que aquela pessoa não vai poder escolher. Enquanto você, ao conversar, você tem a possibilidade de escolher. Então, você vai lá, por quê, para quê? Você vai, muitas vezes, a maior parte dos conflitos, eles começam por comunicação, muitos deles. Muitas vezes, um pedido de desculpas é 50% da solução do problema. Tá? Muitas vezes são mal entendidos mesmo. Muitas vezes, só de uma saída honrosa para aquela situação. Né? Ele errou, mas ele não quer dizer que errou. Então, foi um mal entendido, de fato, eu me comuniquei mal, interpretei mal e tal, e aí ele arranjou uma saída, e aí aquilo, né, passa. Ele dá uma saída para ele aceitar uma mudança. Né? Então, você vai lá depois, você tem as preocupações, os sentimentos, as crenças, as necessidades e os valores. Quando você chega num impasse, como é que você resolve? Ou na barganha, que é a última das soluções, né? Ou usando critérios objetivos, ou, por exemplo, apelando para valores. O Uri, que escreveu o livro, né, Como Chegar ao Sim, que é a base da escola de Harvard, ele fez mediação para o Abílio Diniz aqui. E o Diniz não queria aceitar lá os valores do Cassimo, eles ficaram discutindo um tempão. Chegou uma hora que o Uri falou para ele, vem cá, meu chapa, o que é mais importante para você? O que você de fato quer na tua vida? Eu quero ter tempo para a família. Então, meu irmão, abre mão desses X milhões aí que você está brigando, porque isso é o que vai te dar esse valor essencial que você quer. E é interessante, tá? Que eu já vi esse trabalho de coaching, você faz parte de 50 valores para as pessoas escolherem 30, 20, 10, 5 e 1. E entre esses 5, em geral, o principal valor está em família. E tem uma outra coisa interessante. Entre vários valores, né? Vamos dizer, honestidade, lealdade, por exemplo, Marina, eu estou vendo Laura, não sei, vocês poderiam me citar 5 valores importantes, o valor mais importante para vocês? 5 pessoas? Pessoas ou valores? Não, de vocês, cada um de vocês falar um valor. Saúde. Saúde.
Lealdade. Lealdade. Honestidade. Lealdade também. Honestidade, lealdade. Beleza. Saúde, a gente está num momento muito importante, né? Aí eu vou perguntar a vocês, se eu entrar numa penitenciária e perguntar qual o valor mais importante para os presos, qual vocês acham que vai ser? Liberdade. Liberdade. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que esses valores variam de pessoa para pessoa e de contexto para contexto. Então, é muito importante a gente estar entendendo e focado em identificar esses valores. Vamos lá. A gente mergulha no iceberg, né? Vai fazendo perguntas de esclarecimento, vai identificando interesses, necessidades e valores, a gente conversa com as pessoas, a gente escuta um relato das histórias, a gente constrói uma pauta a partir dessa história que as pessoas trazem, a gente apresenta a pauta, valida a pauta, beleza, agora vamos buscar possíveis soluções. Vamos ver o que é alternativo, eu chamo de alternativo o que está fora da mesa de negociação, tá? Estou negociando o meu carro com você, a minha alternativa é a Bolsa de Automóveis ou é a agência de automóveis ali. Mas com você, as minhas opções são vender a prazo, vender à vista, ter um desconto, pagar o IPVA, deixar o seguro, tem outras opções, né? E vamos criar e ampliar essas alternativas. Olha só, eu quero vender o carro para você, mas esse final de semana ainda preciso dele. Então, assim, vamos fazer um negócio melhor se você me deixar ainda ficar esse final de semana com o carro. Beleza, eu não estou precisando do carro agora, pronto, cresci o bolo. Estou dando ao cara um negócio melhor, porque eu estou trocando, na verdade, coisas que são prioridades. Você lista os interesses das pessoas, bota eles em ordem de prioridade, e quando você tem um impasse, você pode, por exemplo, trocar aquilo que é importante com um com o que é menos importante do outro, e vice-versa. Eu te dou uma coisa que para mim não é tão importante em troca daquela outra coisa que para mim é tão importante. Então, daí a importância de você identificar esses interesses e priorizá-los na hora de construir a tua pauta. Tá? Seguindo, ferramentas de negociação. A gente tem interesses comuns, né? Um casal, em geral, tem como interesse o bem-estar dos filhos. Então, esse é um tema que ajuda as pessoas a ficarem na mediação quando estão se separando. Toda separação, de uma maneira, ela é um pouco dolorosa, ela é mais ou menos conflituosa, mas ela implica em processos de perda, em processos emocionais. Então, assim, esse é um interesse comum, mas tem outros, né? Saúde, às vezes, família e tal. Né? A gente tem os interesses complementares, como é o caso da nossa laranja lá, em que uma quer a casca, a outra quer o sumo, e você consegue atender as duas, porque esses interesses se complementam, e você tem interesses divergentes. Né? E aí você vai fazer o quê? Ou você vai tentar buscar os valores que estão por trás dele, você vai trabalhar com a troca de prioridades, você vai usar critérios objetivos, ou de todo, se nada disso funcionar, você vai tentar uma barganha, vai falar, meu chapa, vocês chegaram até aqui, estão discutindo R$5.000. Pô, vocês não acham que tem uma maneira mais inteligente de brigar por R$5.000 do que deixar o juiz decidir? E aí as pessoas vão rachar o meio, R$5.000, que não é o ideal. Você, como mediador, idealmente não vai levar essa proposta, né? Mas muitas vezes tem o que a gente chama de med-arb, arb-med, por exemplo, vai a um árbitro, o árbitro decide uma coisa, as pessoas vão para a mediação, se elas não chegarem a um acordo, faz o que o árbitro decidiu, que pode ser de ciência delas ou não. Ou pode ser ao contrário, né? Elas vão na mediação e dizem, se a gente não der, vai para o árbitro tal. E aí ele decide lá. Tá? Então, isso é como tratar com os interesses divergentes. Buscar soluções de benefício mútuo, a gente já falou sobre isso. Né? Quando a gente está buscando soluções que atendam a ambos, a gente tende a cooperar, a gente tende a expor nossas informações, a abrir as nossas verdades, mesmo que isso, de alguma maneira, nos torne mais vulneráveis. Mas isso é uma relação de confiança, cada um vai dando um pouquinho, e a gente começa a negociar a pauta, em geral, pelos assuntos mais leves, que já constroem, olha, poxa, eu não posso na quinta-feira me reunir, mas posso na terça, dá para quebrar o galho, a gente se reunir na terça? Beleza. Aí um já cedeu um pouquinho para o outro, já marcou na terça, olha, mas eu só posso de manhã. Às vezes, pequenos gestos começam a gerar uma boa vontade, né?
Então, trabalhar em cima desses pequenos gestos, trabalhar em cima dessa pequena boa vontade, né? Você vai fortalecendo e dando sustentabilidade a esse acordo em cima disso, tá? Vamos lá. Outro é o manejo da pauta inicial. Eu já falei pela pauta assuntos menos tensos, negociações iniciais, e isso vai também dando para as pessoas uma sensação de que elas conseguem resolver. Então, você vai falando para elas, vocês já conseguiram um negócio aí, não é eu que consegui, né? Aliás, o mediador, ele não resolve as coisas, né? Ele não pode nem vender que ele vai solucionar. Tá? A mediação tem um defeito, assim, eu não posso dizer que vocês vão pagar e eu não posso garantir que vocês vão ter um resultado, porque o resultado depende de vocês, não depende de mim, né? Vamos lá. O ideal é trabalhar com 3 alternativas, e aqui eu me corrijo, 3 opções, tá? Para evitar uma polarização, a minha solução e a sua solução, vamos ver se tem mais soluções. Então, em geral, se faz um brainstorming e se busca várias soluções, e depois você começa a trabalhar viabilidade econômica, comparar o custo daquilo versus o benefício que aquilo traz, ver se aquilo traz benefício para uma em detrimento de criar um problema grave para outra, né? A minha solução, a gente vai falar isso adiante, eu vou passar depois o slide, não pode ser a sua pior solução. Então, por exemplo, nós estamos nos separando, você vai morar em São Paulo, e a pior solução é meus filhos estarem morando em São Paulo, essa não pode ser a solução que vai atender a ambos, não vai atender a ambos, esse não será o caminho. Então, evitar, entender quais são os medos das pessoas, né? Quais são os riscos que a pessoa está levando em consideração. Tem uma coisa interessante, gente. A gente assume muito mais risco em relação a uma perda do que a um ganho. Se eu falar para vocês o seguinte, escolher uma pessoa do grupo aí e falar, olha, o que você prefere? Jogar um cara e coroa e ganhar 10 mil reais na mão, né? Eu te dou 10 mil na mão ou você joga um cara e coroa para ganhar 22? O que vocês preferem, 10 na mão ou 22 voando? Cara e coroa com 50% de chance, valor esperado 11 mil. Quem prefere os 10 mil? Acho que a grande maioria de vocês, eu já fiz esse teste, tá? Em apresentações onde eu tinha tempo para falar com todo mundo, vai preferir os 10 mil na mão, porque o ganho certo é melhor do que a possibilidade de ganho. Mas se eu falar que vocês vão perder 10 mil ou jogar cara e coroa para perder 22, muita gente vai arriscar perder os 22, porque a perda certa ela é muito ruim para a gente. Então, as pessoas, quando estão participando da decisão, quando estão participando de uma mediação, às vezes a gente precisa conscientizar isso deles. Olha, o cara acha que o juiz vai decidir a favor dele, quando, na verdade, ele tem 50% de chance de se ferrar feio, né? Mas o certo, mesmo sendo um pouco menor, às vezes é melhor para a pessoa. Ok? Até aqui? Vamos lá, depois a gente volta aqui para escutar vocês. A gente falou em manejo da pauta, a gente já falou isso, já falei com 3 alternativas. O ideal é você articular possibilidade com necessidade. Então, o casal está se separando, né? Eu quero 20 mil reais de pensão por mês, mas o outro ganha 5. A tua necessidade está fora da possibilidade do outro, né? Então, desculpa eu estar usando esses exemplos de família, mas eu acho que eles são muito claros para exemplificar, tá? Então, assim, procurar articular sempre custo-benefício e necessidade com possibilidade em mão dupla. Em mediação condominial, por exemplo, é muito comum que a necessidade não possa ser cumprida por uma causa estrutural. O condomínio não tem dinheiro. As pessoas, você não pode aumentar, por exemplo, a taxa do clube de 1.000 para 5 mil reais para fazer uma obra, porque as pessoas não vão poder pagar, não tem como pagar. Então, não tem dinheiro, você não tem como ter aquela solução. Então, não adianta ter só a necessidade, tem que ter a possibilidade e pensar com isso de uma maneira racional, tá? Buscar uma solução ideal, mesmo que você atinja uma solução intermediária, tentar ainda construir uma melhor. Existem também 2 coisas que são interessantes. Soluções parciais,
e soluções provisórias. A solução parcial é aquilo que o direito chama lá de, depois eu vou lembrar, valor incontroverso, né? Então, assim, aquilo que a gente já concordou, vamos fazer um acordo e tal. Vamos deixar para ver aquilo que a gente não concorda para resolver depois. Ou então, vamos fazer uma solução por 3 meses. Né? O casal está se separando, vamos testar uma forma de visitação dos 3 meses. É uma solução provisória. Né? Você tem um tempo e depois você amadurece e conversa de novo. Tá? E lembrar que a pior solução não pode ser, a tua pior não pode ser a melhor do outro. Outra coisa é a questão da perspectiva. Todo mundo se lembra de problemas que passou no colégio, quando era adolescente, quando era criança. Aquilo tinha para a gente um valor enorme, uma mágoa enorme, uma importância enorme. Né? Hoje, 10 anos, 20, 30, 50 anos depois, aquilo está numa outra perspectiva. Então, a gente está negociando, vamos mudar de perspectiva? Né? Como é que seria isso daqui a 5 anos? Então, também vamos pensar nas consequências do que a gente está fazendo daqui para frente, mas também pensar como é que você acha que você vai estar olhando nisso lá na frente. Né? Ah, você já foi traído pela sua namorada no passado? Como é que isso é para você agora? Então, olha só, isso aconteceu de novo, isso acontece, etc. Pô, legal, né? Não é bom? Não, não é bom, é ruim, não. Mas daqui a 10 anos não vai ter mais essa importância. Né? Então, botar as coisas em perspectiva e ajudar as pessoas a olhar a sua perspectiva, tá? Pensar também na sua solução daqui a tantos anos. Eu estou correndo porque eu estou em 45 de 57 ainda. A outra é olhar os terceiros envolvidos, pensar que tem sempre ou uma rede de pessoas por trás, alguém a quem a pessoa presta contas. Então, tem o meu amigo aí que tem motocicleta. Se ele for comprar uma motocicleta e ele precisar falar para a mulher dele que ele comprou a motocicleta, ele vai dizer para ela que ela é econômica, que ela é segura, que ela é pouco visada para roubo. Ele não vai dizer para a mulher dele que ela vai de 0 a 100 em 3 segundos, que ela faz curva para caramba, que ela é linda, chama atenção. Porque ele tem que explicar para a mulher dele alguma coisa que ela concorde. Né? O marketing usa muito isso. Né? Felipe, ela está ouvindo, Felipe. Ok. Então, assim, é a rede, né? Você tem que falar alguma coisa que a mulher vai chegar em casa, ou o marido vai chegar em casa, vai ter que explicar para a sogra dele, para a mãe dele, por que ele deu o disco do Noel e ficou com a mulher. A sogra vai falar, você é um bobão, não devia ter dado o disco do Noel, não sei o quê. Então, todo mundo tem que prestar contas em casa e a gente tem que levar em consideração os interesses e as necessidades de todo mundo que é afetado. Então, você tem uma decisão empresarial, você tem sócios, você tem pessoas com quem você está negociando que vão ser impactadas pela tua decisão. Então, esse é um exemplo empresarial, esse é um exemplo da vida de vocês. Né? Nós estamos discutindo uma coisa que vai ter impacto para terceiros. Né? Qualquer decisão dentro de uma empresa que esteja incubada dentro da CRIABIS vai afetar a CRIABIS, vai afetar os investidores. Então, tem que levar isso em consideração. Pensar em custo-benefício, já passei, já falei. Aqui é uma outra pérola, tá, gente? É trocar o ou pelo e. Não é assim, ou isso ou aquilo. Vamos tentar isso e aquilo? Não é o cinema ou praia, não é o serra ou praia. Vamos hoje ao cinema e amanhã à praia? Vamos tentar compatibilizar uma coisa com a outra? Tentar sempre trocar o ou pelo e. Um exemplo disso muito interessante é a coxa de retalhos, que com tecidos de tamanhos diferentes, texturas diferentes, cores diferentes, estampas diferentes, faz uma coisa harmônica, muitas vezes. Tá? Então, você pode compatibilizar isso. Tá? Agora, vamos falar de consenso, que é o último tema aqui, que é muito interessante. Tá? O consenso é a capacidade que a gente tem de fazer um acordo, de concordar com algumas coisas e não concordar com outras. Tá? Então, a gente não vai atender todas as nossas necessidades. Principalmente quando você tem múltiplas partes, é impossível você atender a todos. Mas você pode criar soluções com as quais todos possam conviver. Então, a pessoa abre mão de algumas coisas para ter uma situação melhor do que a que ele tem hoje. Não é o ideal, não é o que aquele queria, mas é algo que ele possa conviver. Tá? Então, você traz uma ideia, ou ela te atende plenamente, ou ela te atende
parcialmente você consegue conviver, ou você não consegue conviver, tem que melhorar aquela ideia. Vamos trabalhar, porque isso aí para mim não dá. Então, vamos trabalhar. Isso aí é construir consenso. Isso é muito interessante, porque é uma maneira de lidar com múltiplas partes, com muita gente, né? Então, assim, você pode se manter em desacordo, a gente pensa diferente, a gente não concorda em tudo, mas, apesar disso, nós vamos fazer um acordo, porque parte disso me atende parcialmente, e com isso eu consigo conviver, né? Então, estamos decidindo uma festa, né, de fim de ano na nossa família, você está vendo cardápio, horário, na casa de quem, né? Todo mundo quer uma coisa. Bom, vamos ver o que eu posso comer. Olha, na casa dele eu não vou, mas na casa dela, não é a minha que eu queria, mas eu topo. Olha, peixe eu não gosto, mas eu como carne, ou ao contrário. Então, é uma maneira de que, mesmo discordando, você vai propondo ajustes até chegar numa coisa que todo mundo possa conviver. E é muito interessante porque você vai trabalhando com ideias, né? Um processo de diálogo. As ideias diferentes são bem-vindas, é a base do consenso, né? E aí você tem uma alternativa melhor do que você está hoje e é diferente de maioria e minoria. Porque, olha só, nós temos essa situação no Brasil hoje, tá? Você tem 55% votou numa pessoa, 45% votou na outra. Escolheu ter sido vencedor e você tem vencido. E você teve isso no passado por outro lado. Você acha que o vencido está satisfeito? Você acha que o vencido está concordando com o que está acontecendo? Nunca. Agora, se você tivesse feito isso por um acordo, alguma coisa que você pudesse conviver, e aí talvez a política não seja o melhor exemplo, você não é vencido, você concordou, você construiu, você ajustou a ideia a uma maneira que aquilo pode também te atender. Então, é um processo inclusivo de tomada de decisões. É muito legal em condomínio isso, né? Porque você tem várias ideias, você faz uma pré-pauta, você discute, você traz ideias de todo mundo. Uma vez chegou um cara lá no clube e disse, olha, eu quero botar aqui uma torre de captação de energia eólica. Pô, numa ilha de 60 mil metros, no meio da Barra, Jardim de Bulemar, que você quer botar uma torre, eu não ia poder falar isso para ele. Falar, legal, a tua ideia é interessante, você está querendo economizar energia, né? Olha só, talvez essa não seja a melhor forma para o nosso clube hoje, economizar energia por causa disso, mas eu acho que a tua ideia é muito boa de economizar energia. Vamos tentar trabalhar outras coisas? E aí você começa a trabalhar outras coisas. É o que a gente chama de poder do não positivo. Olha, isso aí não dá para fazer, mas dá para procurar te atender de uma outra maneira, né? Então, assim, tem algumas regras para o consenso que são muito interessantes e as pessoas têm que concordar ao participar. Então, a Henriette vai presidir a reunião, a Henriette é a presidente da mesa, só ela que pode decidir quem vai falar. Então, ninguém vai falar enquanto a Henriette não disser, você pode falar. Todo mundo concorda? Se não concordar, não tem reunião. Beleza, a Henriette vai decidir? Show. Segundo, vamos tratar uma questão de cada vez. Não adianta trazer, olha, a gente está discutindo a pauta da caixa d'água, não vamos trazer a garagem para discutir agora, porque fulano falou da caixa d'água e ele para o carro mal na garagem. Vamos discutir a caixa d'água, tá? Você não vai falar de novo até que todo mundo tenha tido a oportunidade de falar, pelo menos uma vez, né? Você não fala, não ataca o outro, você pode atacar as ideias. Olha, essa ideia, essa solução não é boa, não é o cara que é um idiota. Então, cuidar com a maneira de participar dessa reunião. E aí cabe, no caso, a Henriette, que todo mundo concordou que ela seja a líder dessa reunião, né? Conduz essa reunião. E com isso, você não tem votação, você não tem vencedor, você não tem vencido, né? Só para vocês saberem, o Estatuto do Mediari, talvez é o único estatuto que eu conheço que não tem votação, é tudo resolvido por consenso e foi aprovado, inclusive aprovado por advogados que trabalham com tributos, tá? E do consenso você tira um texto único, que é aquilo que todo mundo concorda em botar no papel, né? É como se fosse um acordo e aquilo vira onde a ideia não tem dono, a ideia é de todo mundo, a ideia foi chegada por todo mundo, tá? Não é a mesma coisa do que algumas pessoas persuadirem as outras, tá? E todo mundo concordar, tá? E aí a gente fala, né? Construção da pauta em coautoria, dar voz à vez de todos para gerar colaboração. Não é o meu ponto de vista, né? Assim, você trazer o que você pensa, né? Mas não é ficar aguerrido às suas
posições e trazer a responsabilidade para si, tá? Fazer perguntas para entender o que as pessoas trazem e não para bombardear o que as pessoas trazem. São 8 horas, eu ainda tenho 2 slides. Uma coisa interessante que eu deixo para vocês, que é o seguinte: conheça todas as teorias, domine as técnicas, mas lembrar que a gente está lidando com almas humanas. Eu falo para os meus alunos em mediação o seguinte: todo mundo que entra lá no TJ, todo mundo que entra no fórum, eu já fui como réu, como autor, como testemunha, eu sempre vou nervosão, eu sempre vou com uma carga emocional. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma carga, todo mundo está trazendo alguma coisa, as pessoas estão ali nervosas, tensas. São seres humanos, né? Você não está discutindo R$5.000 de pensão, você está discutindo a sobrevivência daquela pessoa, o significado daquilo para ela, né? E aí teria aqui os deveres de casa, que assim, interessantes, que estão na palestra da Tânia, né? Que a gente cuidar da nossa forma de comunicação, cuidar da maneira como a gente fala do nosso conteúdo, escutar as outras ideias, fazer perguntas, né? Interpretar, saber que o que a gente está vendo é uma nossa interpretação, então duvidar disso de alguma maneira em algum momento, né? E tentar usar uma comunicação não violenta, porque não é só porque é bom para outra pessoa, tá? É bom para você, porque você gera menos resistência. Aí vocês têm meu e-mail, o meu telefone e a oportunidade de eu deixar vocês falarem, que eu não deixei ninguém falar até agora. Bom, eu vou me antecipar aqui então, Felipe. Gratidão, viu? Incrível poder escutar tudo isso, absorver, né? Porque a gente não só absorve, mas a gente acaba virando replicador, né? Então, realmente gera impacto social, de fato, né? Então, muito obrigado, Felipe. Obrigado. Se vocês quiserem trazer algum tema que vocês acharam que vale a pena ser discutido, comentado também, fiquem à vontade, tá? Eu peço desculpas. Eu vou te convidar para uma próxima discussão, porque estudar sobre negociação é algo que eu há muitos anos faço, e agora vi com a base a partir da comunicação não violenta, é uma abordagem muito mais assertiva, né? Então, acho que a gente tem um segundo capítulo aí para bater bola depois. Beleza. Eu peço muitas desculpas pelo... Assim, eu quis dar muito conteúdo, talvez eu deveria ter tirado um pouquinho do conteúdo para dar mais chance para a gente trocar, né? Porque a ideia era essa. Então, isso saiu um pouco errado. Felipe, eu quero te agradecer. De fato, foi muito conteúdo, mas foi muito rico. O tempo todo eu fiquei tentando aplicar esse conhecimento na nossa prática de negócios, né, de sociedade, de relação com outras empresas, enfim. É pano para manga, né? É muita coisa para a gente tentar ver qual é a melhor maneira de aplicar tudo isso, mas com certeza levantou inúmeras possibilidades aí para a gente buscar atuar, né? Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Mais alguém quer trazer alguma coisa? Eu tenho uma pergunta bem básica, assim, quando a gente está nesses relacionamentos que não necessariamente, falando já de empresas, né? Empresas que estão nascendo, relacionamentos que estão nascendo, outro tipo de relacionamento que normalmente você não tem na sua vida, né? E é natural que aconteçam, né? Porque está tudo se arranjando, né? São casamentos novos, né? Até que horas que você pode dizer que até aqui eu vou, o que eu não sei muito bem é assim, até que horas eles têm condição, os participantes, né, do dito conflito, que às vezes nem identificam como conflito, até que horas eles falam, isso aqui dá para a gente resolver aqui, nós somos amigos e tal. Tem uma hora que acontece alguma coisa que vira e que a participação de alguém pode, um terceiro,
pode ajudar a resolver esse conflito? E o que você acha que acontece? Né? Assim, não, é você que convidou uma pessoa para tratar de um assunto que é nosso? Sabe? Como é que faz isso? Né? Como é que identifica esse momento e por quê? Né? Bom, que pergunta difícil, Denise, mas vamos lá, eu vou tentar te responder. Na mediação, pelo menos, a gente trata dos temas subjetivos, na medida em que eles estejam atrapalhando os objetivos. Tá? Então, por exemplo, se no seu negócio está acontecendo alguma coisa do teu relacionamento que está atrapalhando a tua performance, que vai atrapalhar a sua empresa, que vai interferir no teu bem-estar, que vai trazer problema lá na frente, ele merece ser tratado minimamente por você, né, Inês? E, claro, cada um tem o seu limite. Tem pessoas que aguentam mais, pessoas que aguentam menos, pessoas que convivem, né? Quando a gente enfrenta um conflito, a gente pode fugir que ele não tem, a gente pode aceitar e se submeter, a gente pode usar a força, tem várias maneiras de você reagir. Mas a maioria delas, de alguma maneira, vai impactar no seu negócio. Então, como em qualquer relação pessoal, qualquer ponto que assim, seja importante, algum valor, alguma necessidade importante sua esteja sendo subjugada, ela merece ser cuidada. E aí, se você vai precisar de um terceiro, muito possivelmente você pode primeiro tentar uma negociação com esses recursos, falar, olha, tem uma coisa aqui que não está muito legal, eu gostaria de conversar com você, sabe? É um problema que acho que nós dois podíamos nos unir para resolver. Já começou diferente, tá? Não é você fez isso comigo, então vamos tentar juntos resolver o problema do horário nosso de funcionamento da empresa, ou, enfim, do trato com aquele funcionário, o que fazer com o funcionário tal. Beleza. E aí, se a gente não conseguir, você tem um recurso que é pedir ajuda de um terceiro. Você pode, por exemplo, ter um facilitador de diálogos, que é assim, você está numa relação, está começando a dar um probleminha aqui, um probleminha ali, olha, eu acho que seria legal ter uma pessoa para olhar isso e poder conversar com você, conversar comigo sobre de que maneira cada um de nós está contribuindo com isso, e etc. e tal, que a gente não consegue fazer sozinho. Mas aí vocês não chegaram num impasse, vocês não chegaram numa situação de rompimento, de escalada de conflito. E aí você está falando de uma facilitação de diálogo, como um casal que está enfrentando dificuldade e que ou vai fazer uma terapia de casal, que tem um tipo de caminho, ou vai fazer uma facilitação de diálogo que tem um outro tipo. Ou chegou num ponto em que isso está afetando seriamente, então vamos fazer uma mediação, porque daqui a gente precisa tirar um acordo de convivência. Como é que vai ser daqui para frente? Tá? Resolver isso de uma maneira assim. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu tentei. Agradeço bastante e parabéns aí pela quantidade. Com certeza, alguma coisa vai ficar bem forte para cada um. Sabe lá Deus onde cada um vai pegar isso, né? Mas está muito, muito bom. Parabéns. Obrigado. Eu vou deixar para vocês também o PDF, além de vocês terem a gravação, né? O link da gravação. Que bom. Eu mando para a Henriette o PDF da apresentação. Quem mais? Eu gostaria de agradecer, Felipe, a Henriette pelo convite. Foi uma aula riquíssima para o nosso dia a dia, porque fazer gestão de pessoas é fazer gestão de conflitos o tempo inteiro, né? Independente da proporção, tem de todos os tipos e níveis que a gente possa imaginar. E praticar o exercício em relação a entender a necessidade do outro é uma ferramenta importantíssima para a gente chegar ao resultado da melhor forma. Então, obrigada por compartilhar, obrigada, Henriette, pelo convite. Foi muito, muito produtivo para a minha aula. Que bom, fico muito feliz com isso. Acho que a Silvia quer falar também, né, Silvia? Você está no mute, Silvia. Não tenho muito a acrescentar, é realmente muito rico, muito importante, muito conteúdo, difícil. É claro que ninguém vai assimilar um mundo de coisas em 2 horas. Foi uma avalanche de
de coisas importantes. Eu só acrescentaria que seria importante pensar que não essa formação de mediador, mas digamos, a absorção e uso de vários desses conceitos deviam ser incorporados à escola, na escola primária, na escola secundária e em níveis superiores. Porque, quer dizer, escalando, né, as várias complexidades, né, porque a gente lida com pessoas, lida com desde pequenininho. E isso é uma coisa que na nossa cultura, é muito variável. Então, você vê pessoas que sabem lidar com o conjunto, enfim, lidar com os conflitos e com uma coletividade, ou só com um confronto, e outras que tem um que sai dando facada, ou abre, como eu já vi, né? E a gente vê todos os dias. Quer dizer, por falta dessa capacidade de se colocar no lugar do outro e tentar chegar a um acordo, a quantidade de conflitos graves que a gente tem no Brasil, acho que é no mundo, né? Mas na sociedade brasileira é uma coisa assim muito marcante. Devia ser uma coisa estruturada para ser introduzida na escola primária, secundária e em cada escola de nível superior, com as variáveis necessárias para o trabalho que a pessoa vai desempenhar, o tipo de coisa que a pessoa vai ter que se confrontar no seu trabalho. Obrigado. Eu concordo com você, Silvia, e assim, já existe, né? Existem vários projetos de comunicação não violenta e, enfim, outras coisas nas escolas. A mediação agora está entrando na prova da OAB, que não entrava, né? Nem na prova da OAB. E aí, até trazendo um pouco da tua profissão, né? Porque vocês são todos empresários, e dentro das empresas tem conflitos que são inerentes à operação da empresa. Qualquer indústria, o cara da manutenção briga com o cara de compras, que briga com o cara com financeiro, que briga com o cara da produção, porque cada um tem interesses um pouco diferentes. Um quer ter um estoque maior, outro quer ter menos dinheiro empatado, outro quer ter mais rapidez no produto lá. Ou no caso dos médicos, o médico tem conflito com o paciente, com a família do paciente, com a equipe de enfermagem, com a administração do hospital. Normal, acontece, né? São as diferenças E eu acho que está cada vez, acho que já existe hoje uma cabeça diferente em relação a aceitar mais as diferenças, né? Aqui no Brasil a gente precisa melhorar muito a nossa educação de uma maneira geral, então talvez tenha outros lugares que isso já está mais avançado, mas a gente está indo devagarzinho. Obrigado, Silvia. Eu que agradeço. Eu não sei se eu te interrompi, se você ia falar mais alguma coisa. Não, eu acho isso essencial. É essencial. Porque cada passo, por exemplo, no meu trabalho, às vezes cada passo é um conflito. E acho que é para todo mundo, né? Verdade. Quem mais? É isso. Obrigado, Silvia. Mais alguém? Bom, gente, se é assim, já são 8h15, né? Estamos aí, muita gente fazendo esforço de estar aí até agora, deve estar todo mundo cansado. Eu agradeço mais uma vez. Henriette, você quer trazer mais alguma coisa? Eu queria, claro, agradecer em nome de todos, né? E realmente magnífico, e agradecer também por você disponibilizar os slides e a gravação, né? Que vai ser muito essencial. E dizer que o Christian e eu gostaríamos muito de contar com você na nossa trilha de aprendizagem, de gestão de conflitos e CNV, porque nós estamos criando na Criabis trilhas de conhecimento, e essa seria uma das trilhas que nós disponibilizaríamos para as nossas startups e talvez até para o mercado como um todo. Depois
a conferir, a ser continuado, certo? Obrigado. Mas já queria deixar o convite aqui de público, porque aí você não pode recusar, está aqui de público, todo mundo aplaudindo o convite, então você vai. Quem recusaria esse convite, Henriette? Então já fica aqui pronto o convite, agradeço a todos e uma boa noite para todos vocês. Obrigada, foi ótimo. Gente. Tchau, Obrigado, Felipe.